Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa temática, que é sobre maturidade, a maturidade como chave que dá acesso à herança plena de Deus para os filhos, ok? E eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série de estudos que nós temos desenvolvido, ok? Deus te abençoe, Deus te dê entendimento dos princípios que nós abordamos aqui, ok? Hoje nós vamos ver o estudo número 4, prejuízos por causa da falta de maturidade. A falta de maturidade traz consequências e Deus é responsável. Ele não trabalha de qualquer jeito, porque Ele sabe que está lidando com vidas, com a eternidade delas. E uma coisa é você nascer de novo e entrar para a família de Deus. Essa é uma coisa. A outra coisa é você se apresentar como canal nas mãos do Senhor, que tem uma grande seara para colher. Aí eu estou falando de utilidade para Deus. E quando eu falo de utilidade, imediatamente nós temos que trazer a estrutura da igreja como corpo de Cristo. Essas coisas estão ligadas. Ok? Então vamos desenvolver algumas reflexões aqui acerca desse tema de hoje. Tem uma frase aqui na apostila que diz: primeiro Deus trabalha em você. É aqui dentro, ó. É aqui dentro. Para depois trabalhar com você. Ou seja, você como canal, como instrumento para desenvolver a edificação da igreja. E todos nós cooperamos com o Espírito Santo, cooperamos uns com os outros para essa grande tarefa. Ok? Então, eu tenho que estar disposto, aí Deus vai trabalhar comigo, principalmente a questão de caráter, de sabedoria, e depois Ele me levanta como canal, aí Ele traz uma unção sobre a minha vida, numa determinada direção, e aí a minha utilidade, que é para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Se você resiste ao trabalhar do Espírito Santo na tua vida, então você não vai ter muita utilidade. Esse é o primeiro ponto. Resistiu ao trabalho do Espírito Santo na minha vida, Deus fala, não posso trabalhar com ele, porque ele não está pronto, ele não está preparado, ele ainda é imaturo. E toda pessoa imatura numa posição de liderança vai trazer problemas. E Deus sabe disso. Então, Ele tem que desenvolver toda uma estratégia para quebrar a dureza do meu coração, para quebrar as minhas resistências, as minhas obstinações. Ele vai quebrar isso, claro. Se Ele pretende te usar, Ele tem que fazer isso. Então, mudança na nossa vida é algo extremamente necessário. Tem pessoas que ainda não se atinaram para esse ponto. É extremamente necessário, em primeiro lugar, eu preciso de mudança, para atingir a melhor versão que Deus tem para a minha vida. Para que eu seja abençoado, eu preciso de mudança. Ok? Então, esse é o primeiro lado. O segundo lado, eu preciso de mudança para adquirir experiência prática
E essa sabedoria vem através de coisas concretas na minha vida, e Deus vai trabalhar o meu interior. Paradigmas, uma mentalidade que não está bem ajustada aos objetivos do reino. Então a mudança começa lá dentro, ok? Falando apenas do meu ponto de vista como pessoa. Eu preciso de mudança e eu preciso de experiência para ser usado como instrumento, como canal nas mãos de Deus. São dois aspectos. Mas tem um outro aspecto, tem mais um. Entre o novo nascimento e a realização de um chamado de Deus na tua vida, tem um tempo de provação, né? Deus está trabalhando com você lá dentro, e é na prática, isso não é teórico, vai mexer na minha metanoia, claro, mas é na prática, quebrando essas estruturas de resistência que eu tenho ao tipo de trabalho que o Espírito Santo desenvolve. A minha vida agora, o objetivo dela é alinhamento com o reino, alinhamento com o trono, para que a perfeita vontade de Deus se realize na minha vida e através da minha vida. Ok? Então eu tenho que ter clareza desses dois pontos. Mas o terceiro ponto que eu chamei a atenção diz respeito às circunstâncias. Entre o novo nascimento e a realização do chamado, tem todo um processo, porque também tem o tempo de Deus para que isso aconteça. Porque não sou só eu o fator envolvido, tem mais coisas envolvidas. E o tempo de Deus leva em consideração todas as coisas. As pessoas, as circunstâncias, o contexto histórico, enfim, tem várias coisas que precisam de desenvolvimento para que chegue aquele momento. Olhando para a minha própria vida, eu me converti em 1989, mas eu não tinha maturidade. Mas mesmo assim, como novo convertido, Deus abriu uma porta, que eu já comentei com vocês, de ministrar o ensino da palavra de Deus na escola dominical, numa igreja em Serrania, lá no sul de Minas, isso em 1989. Ele começa alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu tinha maturidade. Maturidade é algo que vem quando você precisa ocupar uma posição de liderança. Aí ela é extremamente necessária. Se é necessária na minha própria vida pessoal, imagina na posição de liderança representando o reino de Deus, como embaixador do reino de Deus na terra, desenvolvendo um chamado, alguma coisa que Deus coloca na minha vida, mas que envolve outras pessoas e circunstâncias. E mesmo naquela época, apesar da porta aberta, e Deus já me direcionando num sentido objetivo, eu ainda não sabia tudo, eu tinha dúvidas, eu não entendia certas coisas, e só depois de muito tempo, mais recentemente, é que Deus começa a abrir o entendimento, para que você entenda a palavra com uma intensidade, com uma profundidade que eu ainda não tinha.
E isso acontece toda semana na minha vida. É normal, porque eu preciso disso, não só do ponto de vista da palavra, mas do equilíbrio na própria vida. Porque Deus não me chamou sozinho, eu sou casado, eu tenho família, eu tenho um contexto pessoal que deve ser levado em consideração. E aí Deus vai abrindo portas para que você assuma posições. Ok? E isso exige maturidade. Como lidar com pessoas? Como comunicar as boas novas do Evangelho? Como entender as argumentações enganosas a respeito da própria palavra, porque senão você começa a repetir o engano. E isso não abençoa o corpo de Cristo. Tudo isso Deus tem que trabalhar, o equilíbrio na sua vida pessoal, familiar, de você ser uma pessoa moderada, com domínio próprio, com um testemunho válido. Enfim, Deus tem que trabalhar isso, não tem como, é necessário. E se você se rejeita esse trabalhar de Deus, Deus não pode te usar do jeito que Ele estava pretendendo. E eu tenho que me arrepender de criar tanta dificuldade para não só o agir do Espírito Santo, como o desenvolvimento de um chamado ministerial na minha vida. Eu tenho que cooperar com o Espírito Santo. E agora, na nossa geração, isso está se tornando uma coisa dramática, por causa da urgência do tempo. Não dá mais para ficar esperando. Como na minha vida, 1989, 2025, mais de 30 anos aí se passaram. Hoje Deus está com pressa. E eu não posso ficar estacionado, conformado, numa posição de mediocridade. Na verdade, o zelo e a excelência são coisas que eu tenho que buscar com intensidade, com rapidez na minha vida, em função da geração na qual eu estou. O tempo está correndo e o arrebatamento da igreja está às portas. E eu tenho que ter essa perspectiva, essa visão muito clara na minha vida. Ok? E nada acontece automaticamente no reino. Tudo exige busca, e quando eu busco, no processo da busca, Deus trabalha a qualidade do meu entendimento, do meu coração. Deus acrescenta informações, revelações acerca do reino, e isso tudo vai criando uma estrutura sólida dentro de mim. Usando pessoas, usando circunstâncias, trazendo informações que você ainda não tinha, e Ele trabalha isso o tempo todo, tudo ao mesmo tempo. E eu tenho que estar numa postura de sensibilidade ao Espírito Santo, para que tudo isso aconteça de maneira frutífera na minha vida. Não posso ficar displicente pelo caminho, distraído, desinteressado, indiferente, acomodado numa cadeira de igreja. Não, de jeito nenhum. Se nas gerações passadas isso era impensável, na nossa é uma loucura, isso não faz o menor sentido. É preciso correr. O nosso tempo, o tempo da nossa geração, é de pessoas que correm, e não que andam devagar. Elas correm, porque o tempo da nossa geração exige que seja assim. E você tem que prestar atenção numa coisa. Pessoalmente, eu sou membro do corpo de Cristo. Cada um. E isso traz
um senso de responsabilidade, ou deveria, né? Um senso de responsabilidade na vida de cada um. Porque o membro é colocado no corpo como Deus quis. Ok? Com um propósito. Então eu tenho que ter sensibilidade para perceber que a minha omissão prejudica o corpo de Cristo. O corpo é um só, mas os membros são muitos, e cada membro tem uma função, como o Espírito Santo colocou. E quando eu falho nesse trabalhar, pessoalmente, eu estou sacrificando o corpo de Cristo. Eu estou deixando de produzir algo que abençoa o corpo de Cristo. Isso tem que pesar na minha consciência. Não posso ficar distraído achando que não é comigo, isso aí é com outras pessoas. Não, é comigo mesmo, é com você mesmo. Você tem algo para oferecer para esse grande processo de edificação de uma igreja para Cristo. Aí é questão de busca. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você busca com sinceridade, com vontade, Deus traz a realização do chamado na tua vida. Agora, a questão da visibilidade, aí compete a Deus, não a nós. Tem gente que vai ter muita visibilidade, vai ocupar posições de destaque, outros não. Mas eu não vou ficar estressado por causa disso. O importante é que eu seja fiel naquilo que Deus estabeleceu para mim. Não adianta ser fiel em outra coisa. Você tem que ser fiel naquilo que Ele projetou para a tua vida. É ali que você tem que ser fiel. É ali que você vai ser feliz. É ali que você vai ser abençoado e vai ter uma vida frutífera para a glória de Deus. Não fuja, não mude. Seja fiel no chamado e no local onde Deus te colocar, ok? E um exemplo emblemático desse trabalhar da maturidade é a vida de Moisés. 40 anos lá no palácio, recebendo a melhor formação possível no mundo naquela época. Aí ele quer fazer a obra por iniciativa própria, ele se dá mal, ele quebra a cara. Aí ele é obrigado a se refugiar no deserto e cuidar de ovelhas. Para quem foi criado lá no palácio, é humilhação, né? Isolado. Mas tem que aprender, não tem? Mas mesmo assim, quando o Senhor aparece a ele ainda fica refugando. Não, sou de boca pesada, não sei o quê e tal. Sabe, Deus ainda teve que apertar ele um pouquinho, né? Aí, com 80 anos, ele começa a concretização do chamado de Deus na vida dele e se tornou o maior líder da nação de Israel. É incrível, né? 80 anos. 80 anos. A gente, às vezes, por questão de um mês, algumas semanas, a gente já fica estressado. Abraão esperou 25 anos para ter um filho de Sara, o herdeiro. E a gente, às vezes, por questão de horas e semanas e dias, a gente se desespera. Então, nós somos uma geração estressada, que não sabe esperar na presença de Deus com a visão correta, porque esperar em Deus não é passividade, é simplesmente confiar que Ele é fiel e que na hora certa Ele vai agir. E durante todo esse tempo eu estou louvando o Senhor, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, sem distração, sem retrocesso. Ok?
Isso é importante a gente entender. Eu vejo isso na vida do próprio Senhor Jesus. Aos 12 anos ele está discutindo a Bíblia, a Torá, com os rabinos no templo. Mas ele só começou o ministério com 30 anos. Há um tempo determinado para as coisas de Deus acontecerem. E eu não controlo esse tempo. Eu colaboro, eu me apresso para que essas coisas aconteçam. Mas eu não vou ficar mexendo na agenda de Deus. Eu não tenho essa possibilidade. Tem mais coisas que Deus está cuidando. Então você tem que ter paciência, você tem que ser humilde, você tem que ser submisso, você tem que aproveitar ao máximo as provações que Deus coloca na tua vida para que você amadureça. Ok? E Deus não pode confiar a obra do ministério, que eu estou falando aqui de liderança na igreja, para pessoas neófitas, pessoas sem experiência, ainda não têm o caráter trabalhado, lixado, pessoas que não sabem lidar com situações, não sabem lidar com outras pessoas, ele mesmo não tem uma vida saudável, aí ele projeta seus problemas nos relacionamentos, cria confusão. Deus não trabalha assim, ele não vai trabalhar assim. E a gente vê isso na viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles saíram abrindo igrejas, grupos, né, em várias cidades. Mas de uma cidade para outra, porque era uma coisa intensa, um movimento intenso, eles não estabeleceram nenhuma liderança em nenhuma igreja local, que eram grupos familiares. Eles deixaram sem a liderança e foram abrindo frente de trabalho. Quando eles voltaram, passando pelos mesmos lugares, aí eles foram trabalhar a questão da liderança. Porque liderança não é assim, o cara se converteu, já vai ser líder. Não é assim não. Precisa ser provado primeiro, precisa ter experiência com Deus, precisa ter clareza de entendimento da responsabilidade que é lidar com pessoas. Porque o diabo se aproveita. Qual foi a grande pedra de tropeço na vida de Lúcifer? Soberba. E qual é a grande pedra de tropeço na vida de um líder que não está pronto? Soberba. A Bíblia fala disso claramente. E é aí que a gente cai. E aí todo um trabalho é perdido, porque gera escândalo, gera consequências, e Deus tem que começar tudo de novo. Então Deus não trabalha assim, a gente tem que entender a necessidade. Ok? E você deve ficar esperto nessa questão, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor abre à tua frente, para que você receba a maior influência possível, no sentido de você crescer. E olha, a gente cresce começando pelo caráter, não é pela experiência do poder, do mover de Deus. Lógico que isso também está envolvido, mas o caráter, porque não tem como edificar uma igreja, eu como canal, como instrumento, sem caráter, sem santidade, sem temor a Deus. Porque aí você vai achar que você é o cara, e na verdade você não é. Você é apenas um canal, um servo nas mãos do Senhor. Porque a gente peca por murmuração, por negligência, a gente peca chamando a atenção para si, a gente tropeça o tempo todo, porque não tem a visão correta da obra do ministério. Da obra do ministério. Ok? Muito bem. E para encerrar a nossa
reflexão de hoje, eu quero trazer um ponto aqui. Não vou esgotar o assunto, mas eu quero levantar o assunto. Eu olho para a vida de Daniel e eu tenho uma grande admiração por ele, olhando para a vida dele, ok? Você não vê pecado, coisa absurda, não. Ele cresceu ali no caminho do Senhor, com temor, tudo. Mas ele estava preparado para a missão que Deus tinha para a vida dele? Não estava. Vocês estão entendendo? É preciso experiência para mexer com as estruturas. É preciso você conhecer a Deus na prática. É só sendo provado que você conhece ao Senhor na prática. E quando você é provado, você tem que saber lidar com a situação, para não cair na murmuração, para não desistir, mas para você crescer. Então, a gente tem que pensar o seguinte, algumas perdas na nossa vida são necessárias. Paulo teve que abrir mão de muitas coisas para ser o homem que ele foi nas mãos do Senhor. Isso é importantíssimo, porque se ele não abre mão, a coisa não anda. Mas também eu não posso sofrer por causa de pecado, por causa de ignorância. E o pior de tudo, sofrendo por causa disso e ainda sem entendimento. Mas que coisa mais sem sentido, sem propósito. Não, eu tenho que ligar as minhas antenas espirituais para ter sensibilidade ao que o Senhor quer fazer na minha vida. Nada acontece por acaso, nada é sem propósito, tudo tem um propósito. E você tem que olhar e prestar atenção, Senhor, o que Tu queres nessa situação pela qual eu estou passando? Trabalha, Senhor, trabalha profundamente nas minhas dificuldades, porque eu quero crescer, eu quero ser útil. Você não sabe para onde Deus vai te levar e que posição Ele vai te colocar. Você tem que ter visão, mas não a sua, a dele. Conversando, se relacionando com o Senhor, que é o cabeça da igreja. Se dando bem com o Espírito Santo, que é quem opera todas as coisas nessa dispensação da igreja. E assim eu vou crescendo, né? E quando o meu coração está na posição correta, aí eu me lembro daquela passagem de Romanos. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, para que eu cresça, para que eu amadureça e para que eu seja uma bênção na terra. Ele faz, mas é do jeito dele, no tempo dele. E eu apenas estou ali como barro nas mãos do oleiro. Então, esperar em Deus é uma questão de um trabalhar de profundidade, de qualidade do Senhor na minha vida. E eu tenho que dar glórias a Deus por isso. Ok? Vamos parar por aqui e, em espírito de oração, medite nessas coisas, dependendo da direção e da instrução do Espírito Santo. Ok? Não se acomode na vida. Deus tem algo para você e você tem que cooperar com esse projeto de Deus para a tua vida. Ok? Que você tenha uma semana abençoada, desafiadora, que você cresça com Deus o tempo todo e que Ele te use poderosamente.
Eu espero você a semana que vem, quando nós vamos continuar o nosso assunto. Ok? Deus te abençoe, um grande abraço.